Graça e paz, pastores. Hoje a gente está com o apóstolo Mardônio, pastor da Kadosh. Apóstolo, muito obrigado por estar aqui com a gente. E já começando, já quero te perguntar sobre qual é a importância dos 5 ministérios para a igreja. Shalom, querido evangelista Renan e os demais pastores que estão nos assistindo. Meu amado, a importância dos 5 ministérios é fundamental para a igreja. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala dos objetivos para se ter os 5 ministérios atuando. Infelizmente, nós estamos aí numa defasagem de quase 2000 anos, em que nós deveríamos aplicar isso na igreja e não se é aplicado. Ou não se aplica, ou não se acredita, ou quando se acredita, se coloca na igreja de maneira muito equivocada, né? Favorecendo um ministério em detrimento de outro. E a importância dos 5 ministérios, a eficácia dos 5 ministérios, ela acontece quando eles todos estão alinhados. Não existe um ministério proeminente em detrimento do outro. E o objetivo para eles, para o exercício desses 5 ministérios, está escrito lá em Efésios 4. Quando ele começa a falar a partir do versículo 11, eu não vou ler o 11 para nós ganharmos tempo, todos conhecem, mas a partir do 12, ele diz assim, vamos ler o 11, né? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Primeiro objetivo dos 5 ministérios. Aperfeiçoamento dos santos. A palavra aqui, aperfeiçoamento, do grego original é catartismos, usado no sentido de consertar alguma coisa, no sentido de restaurar a saúde espiritual de alguma coisa que sofreu queda. Ou seja, o sentido dos 5 ministérios, o objetivo primeiro dos 5 ministérios é aperfeiçoar o que está deficiente na fé dos cristãos. E em algum momento, na fé do cristão, haverá necessidade de se ter um apóstolo, ou um profeta, ou um evangelista, ou um mestre, ou um pastor. E esse time, atuando junto, aperfeiçoará os santos. Por isso que a igreja que não trabalha com os 5 ministérios, ela não está trabalhando nesse aperfeiçoamento. Ela está, então, trabalhando aquém do potencial que ela deveria atuar. Ele continua, Paulo, dizendo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para que, então, esse aperfeiçoamento? Para que, então, esse aperfeiçoamento? Para a obra do ministério. Para que nós possamos edificar esta estrutura chamada igreja, não estou falando a estrutura física, mas a estrutura orgânica, aperfeiçoar e edificar esse corpo. É necessário o trabalho desse time dos 5 ministérios. Uau. Por isso, Renan, nós vemos tanto, de maneira eclesiástica, essas organizações crescem muito, mas na mesma proporção que elas crescem, elas também se acabam. Grandes ministérios que já acabaram na nossa cidade, no nosso país e até nas nações, por falta dessa consolidação dos 5 ministérios. Você ia perguntar? Sim. Pode dar algumas dicas e tipos de como colocar isso na prática, um funcionamento na prática dos 5 ministérios? Como acontece? Nós fazemos, por exemplo, aqui uma ativação dos ministérios, né? É um seminário que dura 6 dias, onde cada dia um homem ou mulher de Deus que tem um encargo ministra sobre o seu encargo. Então, um dia é alguém que tem um encargo apostólico, no outro dia o encargo de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre. E no último dia, no 6º dia, nós fazemos uma ativação de maneira sobrenatural, identificando o encargo de cada pessoa na igreja.
É o Espírito Santo que faz isso. A gente é apenas um instrumento nas mãos dele. A partir dali, nós executamos as escolas ministeriais. A escola apostólica, a escola profética, a escola evangelística e assim por diante, para que aquela pessoa que já identificou, ela não é consagrada, ela identificou o seu ministério, ela vai agora desenvolver o ministério para o qual ela foi chamada. Paulo fala a Timóteo para que ele coloque em prática o dom, desenvolva o dom que foi colocado nele. Pela imposição das mãos de Paulo, Timóteo recebe o dom. E Paulo de agora desenvolve. Então, o que nós fazemos nessa ativação é impor as mãos, ativar o dom nessa pessoa, e a partir dali nós damos a eles as diretrizes para que ele venha desenvolver e, com o desenvolvimento, ele alcance a plenitude do seu dom e possa ser reconhecido pela igreja local. Uau, incrível. E, apóstolo, é algo muito legal que está acontecendo também, a unidade que você e vários outros pastores também estão trabalhando, vários pastores trabalhando aqui em Fortaleza, mas muito legal também o Café com Pastores. Fala um pouco mais da importância da unidade e fala um pouco do Café com os Pastores também, por favor. Pois é, não se pode trabalhar o conceito de 5 ministérios sem pensar em unidade. Porque um dos propósitos do exercício dos 5 ministérios é trazer essa unidade. E nós estamos aí há 2 anos, meio que interrompido nesse tempo aí de pandemia, mas nós estamos há 2 anos desenvolvendo um projeto de unidade, que nós intitulamos mais recentemente de Unidade Pastoral, onde nós fazemos vários eventos. Um deles é esse culto maior, que nós chamamos de Café com Pastores, que acontece todo segundo sábado de cada mês. Vários ministérios reunidos, né? Inclusive na liderança do café, não é o Mardônio, não é a Kadosh que lidera, são vários ministérios unidos a Kadosh, vários homens e mulheres de Deus unidos a mim, promovendo essa unidade e promovendo para a igreja da cidade, até do estado, até de fora do Ceará, essa unidade. E tendo nisso vários braços de atuação. Uma delas é essa ativação dos ministérios. Nós também temos agora não, já tem mais de um ano, a mesa do cuidado mútuo, que acontece toda segunda-feira, né? Onde nós sentamos com os pastores para dividir as cargas, para liberar o coração, para interceder por questões pontuais, para poder estreitar esse relacionamento. Nossa visão enquanto unidade é atender às necessidades físicas, emocionais, espirituais, fortalecer mais os pastores, porque nós entendemos. Se nós fortalecemos os pastores, a igreja que ele dirige será fortalecida. E nós queremos que a igreja seja forte na nossa cidade. Uau, é muito incrível ver isso, porque eu vejo que vários pastores ali da mesa, eles se ajudam entre si, e essa soma de esforços de diferentes pessoas dá uma sinergia muito incrível, e vocês conseguem ter resultados muito maiores do que fosse só um ministério fazendo junto. Apóstolo, vocês vários pastores se reuniram de Fortaleza e fizeram uma viagem missionária que o Orlando Boyer fez. Quem foi Orlando Boyer? Conte mais um pouco dessa viagem para a gente. Pronto. Em dezembro de 2018, eu fiz uma viagem para ministrar em outro estado. E nessa viagem eu fui lendo o livro Heróis da Fé. Me impactou muito a história daqueles homens, né? O livro Heróis da Fé foi escrito por Orlando Boyer. Me impactou tanto que eu comprei exemplares para todos os pastores do meu ministério, a fim de que eles pudessem ler. E, paralelamente, tem um pastor da nossa unidade, pastor Tony, da comunidade Mensageiros. E ele começou a estudar a vida do autor do livro. Quando ele veio falar para mim, nós começamos a entrar numa sinergia, porque eu já estava impactado pelo livro que ele escreveu e ele pela história. E nós descobrimos que esse missionário americano, ele primeiro chegou no Ceará, ali através de Camusim. Passou 10 anos evangelizando o Ceará e daqui ele foi expulso para Santa Catarina.
E lá ele passou 3 anos. E nós sabemos todo o mover que hoje está no Brasil e nas nações através de Santa Catarina. Primeiro pelos Gideões, missionários da última hora, e mais recentemente, nos anos mais recentes, pelo Ministério Mevan, que nós respeitamos e admiramos. E nós identificamos o quê? Se esse homem semeou uma semente só durante 3 anos lá em Santa Catarina, e essa semente, ela produz frutos até hoje, ele semeou muito mais no Ceará. Então, vamos buscar isso. Nós fizemos a rota que ele fez. Ele fez de trem, à sua época, 80 anos atrás, e nós fizemos de carro. Né? E foi muito impactante, foi um mover sobrenatural. Nós recebemos um encargo muito tremendo através dessa viagem missionária e temos andado nesse encargo, que é o encargo de Barnabé. E numa oportunidade, quando nós tivermos mais tempo, a gente também fala sobre esse encargo de Barnabé. Uau, incrível. Tem uma história muito incrível que vocês falam. Tem uma igreja lá que ele fundou, né? Em Camusim. Sim, em Camusim nós somos... a gente não tinha essa informação e direcionados pelo Espírito, chegamos a uma igreja porque nós tínhamos uma ideia. Ele fundou uma igreja, ele viveu no Ceará 80 anos atrás. Então nós fomos procurar a igreja mais antiga da cidade. E quando nós chegamos na igreja mais antiga da cidade, tinha lá uma placa dizendo que ela tinha sido reformada e tal, há 30 anos atrás. Não, então não pode ser ele. Mas quando nós falamos com o pastor, sem perguntarmos, ele disse, não, ela não tem 30 anos, ela tem 80. Ela foi construída e fundada por um missionário, não sei se vocês já escutaram falar, o missionário, o nome dele é Orlando Boyer. Achamos a igreja que o homem fundou. Uau, incrível. Eu gostaria de a gente encerrar essa entrevista com uma mensagem que você tem para os pastores. Queridos, eu quero deixar para reflexão sobre a importância da unidade. Eclesiastes 4, versículos 9 e 10, nos fala da importância da unidade. Né? Versículos de 9 a 12 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. E se os 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Meu amado, com base nesse texto, nós temos aqui diversas lições da importância de estarmos andando em unidade. O propósito da nossa unidade não é engrandecer um ministério, não é engrandecer o nome de um homem, é nos fortalecermos mutuamente. Eu não vou te fortalecer, nós vamos nos fortalecer, pastor. Você fortalece o meu ministério, eu fortaleço o seu ministério, e com isso a igreja do Cristo em Fortaleza. Porque o Senhor nunca escolheu uma igreja em uma cidade. Ele escolhe uma cidade para ser sua igreja. Em Apocalipse, o Senhor nunca fala a igreja ministério X, a igreja ministério Y. Não, a igreja que está em Esmina, a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Filadélfia. Quando o Senhor vai se referir a nós, ele não fala do ministério Kadosh. Ele fala a igreja que está em Fortaleza. Uau. E essa igreja que está em Fortaleza, o Ministério Kadosh, a Assembleia, a Presbiteriana, a Batista, todos os ministérios precisam estar unidos, porque essa é a igreja unida que Deus vai falar, vai revelar e vai usar para a sua glória. Ele não vai usar o ministério A, B, C em detrimento dos outros. Eu não acredito nisso. Ele vai derramar a sua porção na sua igreja, composta por estes ministérios. Uau! Apóstolo, muito obrigado pela entrevista. Não, muito obrigado mesmo, só tenho a agradecer. Amém, queridos. Estou aqui à disposição. E, pastores amados, nós estamos aqui para servir vocês. Esse é o meu chamado. Servir os pastores da minha cidade, do meu estado, da minha nação. Uau. Deus abençoe a todos.